A revisão de hoje é sobre tipos de frases. As frases, elas representam muito o que sua pontuação também vem oferecer, né? Por exemplo, eu tenho uma interrogação no fim de uma frase. Eu já sei que a frase ela é interrogativa, é uma pergunta, né? Se no fim há uma interrogação, então é uma pergunta. Se no fim tem uma exclamação, então é uma frase exclamativa, né? E a frase afirmativa e negativa, elas terminam com um ponto final. Só que o que diferencia uma da outra é que na negativa você vai ter que ver a palavra não, certo? Rejane não foi à escola, Alice não veio fazer o trabalho, João não quis lanchar. Você vai sempre ver a palavra não nas frases negativas, tá? As frases imperativas também, elas podem terminar com exclamação, porque elas vão dar uma ideia de ordem, tá? Não saia daí. Não sente aqui. Então, há uma ordem. Saia daqui. Então, essas são frases imperativas, certo? As frases afirmativas está afirmando alguma coisa, né? Eu comi a maçã. Ana veio pontualmente no horário marcado. Então, está afirmando alguma coisa. As frases negativas têm a palavra não, as interrogativas, elas são perguntas, elas têm que terminar com uma interrogação. As exclamativas, elas exprimem algum sentimento, uma admiração, né, um susto, mas também tem as imperativas, que podem terminar com exclamação e vão indicar ordem, ok? Então, vocês vão ter aí atividade com as frases, com os tipos de frases, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar a atividade. Vocês também vão ver na revisão de hoje as palavras com ESA com Z e ESA com S. ESA com Z e ESA com S, que geralmente é a mesma pronúncia. Agora você tem que aprender quando eu escrevo com Z e quando eu vou escrever com S, né? Quando eu vou escrever com Z e quando eu vou escrever com S. Bom, se essas palavras, esses substantivos, eles têm origem a partir de um adjetivo, então eles serão escritos com Z. Eu tenho beleza. Beleza vem do adjetivo belo. Então, beleza, eu sei que vou escrever com Z, certo? Eu tenho a palavra pureza, vem do adjetivo puro. Então, pureza vai ser escrito com Z, certo? Se a palavra, ela indica o lugar de origem de uma pessoa, né, ou um título de nobreza, então ela é escrita com ESA com S, certo? Se eu estou dizendo que eu sou japonesa, é com S. Porque eu estou indicando o lugar de origem, né? Meu lugar de origem. Então, é escrito com S, certo? Eu vou escrever a palavra holandesa, francesa, polonesa, inglesa. No feminino, todas essas palavras elas serão com S. No masculino tem S no fim? Tem, mas tem acento também, tá? No feminino você não vai colocar acento. Nós vimos isso também, não foi? Então, fica aí a dica. Quando eu estou escrevendo uma palavra que se origina de um adjetivo, então ela é escrita com Z, nesses casos aí, né? De ESA com Z e ESA com S, preste atenção. Se ela não for de origem de um adjetivo,
Se for um substantivo indicando o meu lugar de origem, onde eu nasci, então eu já sei que é com S, tá bom? Não esqueçam, não esqueçam. Agora nós vamos dar uma olhadinha na revisão de geografia, né? Que nós vimos um pouco o finzinho lá sobre a região norte, né? Sobre a região norte. Então, nós vamos dar uma olhadinha para revisarmos. Nós sabemos que a região norte, ela tem um clima da região norte é um clima... deixa eu chegar aqui para me situar. Então, a região norte, ela tem um clima muito... há uns períodos que tá seco, né? E tem períodos com chuvas. Mas o clima da região norte em si, se alguém lhe perguntar qual o clima predominante, né? Qual o clima predominante da região norte? Você vai dizer um clima equatorial, certo? As vegetações que predominam na região norte. As vegetações que predominam na região norte, nós vamos ver mata de igapó, mata de várzea, floresta semiúmida, mata de terra firme, né? Tem que ver aí o que é que predomina na região norte. Não esqueçam que lá existe a maior floresta equatorial do mundo, né? A maior floresta equatorial do mundo. E nessa vegetação da região norte, nós vamos ver campos, nós vamos ver cerrados, nós vamos ver vegetação litorânea. Tudo que for voltado para litorânea, a gente sabe que é algo à beira-mar, né? Litorânea. Então, há uma vegetação litorânea na região norte. Nós vimos também na região norte a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, né? Vimos muitas coisas na região norte. Com relação à economia, na região norte, ela é toda voltada para o extrativismo animal, para o extrativismo vegetal e para o extrativismo mineral, né? Não esqueçam disso. Lá na região norte também vimos as lendas, as variações linguísticas, algumas palavras que são típicas da região norte, embora nós conhecemos ou algumas nós falamos, mas ela nasceu lá na região norte, né? Algumas palavras. Nós vimos na região norte a parte de manifestações culturais, né? Os pratos típicos, as lendas, né? Vimos um monte de coisa na região norte que é preciso a gente revisar para poder a gente fazer o teste, né? Vimos também na parte de geografia algumas mudanças que são provocadas pelo crescimento das cidades. As cidades crescem, olha que coisa boa, coisa maravilhosa, certo? Tudo tem que evoluir, tudo tem que crescer, mas seria bom que houvesse políticas públicas, né? Para ter uma boa administração voltada para essas cidades que estão cada vez mais crescendo, né? Era muito bom que houvesse ótimas políticas públicas e que elas fossem bem executadas, né? É por isso que há sempre alguém que não está fazendo parte, né, das classes mais favorecidas, né? Por conta dessa divisão financeira que não é igualitária, certo? Então, nesse assunto das mudanças provocadas pelo crescimento das cidades, nós vimos muitos problemas. Tem problemas que até você aí que está assistindo, você sabe que de fato ele existe no seu bairro, na sua cidade, né? A poluição, a questão do problema de engarrafamento no trânsito, né? Violência. Gente, se a gente ouvir, assistir os jornais locais das nossas cidades, nós vamos ouvir muita violência. Quais os problemas que também surgem no crescimento das cidades. A moradia, né, que não é uma moradia adequada, né? São locais inadequados, casas mal feitas em locais inadequados, né?
Então, existem muitos problemas que vão surgindo no decorrer dessa cidade que cresce, dessas cidades que crescem, né? Nós vamos vendo de cara, assim, a desigualdade social, né? Nós vamos vendo. Então, tudo isso que a tia vem falando em questão de revisão, dê sempre uma olhadinha em tudo que a tia vai falando, porque é fato de estar nos testes, tá bom? Então, nós vamos lá agora ver como é que vai ficar a nossa atividade, certo? Lá no número 1, eu coloquei assim, escreva como no modelo. Eu tenho a palavra belo, então você vai colocar beleza, certo? Você vai usar o ESA com Z ou o ESA com S, certo? Aí eu tenho limpo, limpo. Eu tenho japonês, puro, polonês e tenho holandês, tá? Essas duas aqui, ó, holandês. Que aqui eu errei e eu repeti, tá bom? Então, vamos lá. Limpo, limpo, japonês, puro, polonês e holandês. Para você fazer igual exemplo, né? Limpeza, japonesa, e você tem que saber quando você vai escrever Z e quando você vai escrever S, tá certo? Esse é o número 1. Lá no número 2, nós temos... Escreva uma frase, ó. Escreva uma frase afirmativa, a primeira, afirmativa, depois uma negativa, uma imperativa, uma interrogativa e uma exclamativa. Tá? Ó. Primeiro é a afirmativa. Afirmativa, negativa, imperativa, interrogativa e uma exclamativa. Só uma frase, tá? Uma de cada. Lá no número 3, será sobre a região norte. Como você está usando só um caderno, não tem problema. Escreve o número 3 nessa mesma atividade, sem problema, tá bom? Sobre a região norte, diga. Você vai pesquisar o clima da região norte, a vegetação predominante, né? Você vai pesquisar as lendas e a variação linguística, tá bom? Tudo voltado para a região norte, ó. Lendas e variações linguísticas. Algumas palavras que surgiram e são de lá, tá? No 4, descubra o que é comunidade. Você vai descobrir o que é comunidade, o que é família e o que é, na letra C, IBGE. IBGE. O que significa IBGE, tá bom? E o número 5, você vai colocar sou. Letra linda, seu nome bem top, tá certo? E você vai tentar fazer essa atividade com muito capricho, com as letras bonitas. Pula linha, gente, de um número para o outro. Faz tudo que a tia já orientou você em sala de aula, tá? Não esqueça nunca das primeiras orientações lá do início do ano. Letra bonita, deixa espaço de um número para outro, para não ficar aquilo engarranchado, colado, um número 1 no número 2, tá bom? Então, tem gente que tá caprichando, tem gente que eu tô vendo com preguiça. Presta atenção, tá bom? Beijo e até amanhã. Faz tudo com carinho. Eu tô passando atividades pequenas para você fazer com bastante carinho e para você aprender de verdade, né? E para lembrar no dia do teste, tá bom? Fiquem bem.